Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, a professora Luzia está novamente aqui para aprender e ensinar matemática com vocês. E aí, temos aprendido bastante coisas, novidades e a contagem. Está treinando? Está concentrado? Durante as aulas? Você está prestando atenção? Não pode se distrair, hein? Vocês têm que estar sempre atento nas aulas e não só de matemática. O que será que nós temos para a aula de hoje? Toda aula tem um objetivo. O que nós pretendemos alcançar na aula de hoje? Vamos acompanhar na tela? Observar e explorar sequências recursivas numéricas, geométricas ou figurais, de modo a perceber sua regularidade e então expressá-las. Então já sabemos que nós vamos estar trabalhando com sequências. E o que será que tem nessas sequências na aula de hoje? Vamos estar prestando atenção. E acreditem que 3 colegas vieram nos dar uma dica do que a nossa aula vai acontecer durante a nossa aula de sequências hoje. Acompanhe na tela quem são os colegas que vão nos dar umas dicas. A Lia, o Dudu e a Joana. Os 3 gostam muito de brincar, assim como nós. Gostamos de estar sempre brincando com os nossos amigos. Acontece que um dia eles encontraram uma coisa bem diferente. E o que será que aconteceu? Vamos ver? Eles encontraram um poço dos desejos. E o poço dos desejos poderia conceder alguns pedidos a eles. E o que será que cada um deles pediu? E você, se estivesse diante do poço dos desejos, o que você queria neste momento? Quanta coisa apareceu aí. E eles, o que será que eles pediram? E o que será que este poço dos desejos concede? O poço dos desejos age de uma maneira diferente para cada pedido. Observe e descubra como os pedidos das crianças, dos 3 amigos, foram atendidos ao longo de 5 dias. Então, não foi só no primeiro momento que o poço dos desejos realizou o desejo deles. Durante 5 dias, ele foi atendendo os desejos das crianças. Será que a gente encontra um poço desses? Vamos ver o que aconteceu. A Joana pediu, vejam lá, no primeiro dia, olha só o que ela pediu. Uma bala. Ela foi bem simples no pedido dela. Será que tem gente aí que também pediu uma bala? Igual a Joana. Mas o pedido ia sendo realizado ao longo de 5 dias. O que será que foi acontecendo? No primeiro dia ela ganhou uma bala. No segundo dia, olha só, ela ganhou 2 balas. No terceiro dia, conta lá junto com a professora. 1, 2, 3 balas. No quarto dia, aumentou novamente. Agora ela tem quantas balas? 1, 2, 3, 4 balas. E no quinto dia, novamente aumentou. Olha lá, quantas balas agora? 1, 2, 3, 4, 5. O que será que esse poço dos desejos permitiu para Joana aumentando essas balas? Vamos conferindo lá. Pensem junto com a professora. No primeiro dia, ela ganhou uma bala. No segundo dia, ela ganhou uma bala como no primeiro dia, mas o que aconteceu de diferente? O que esse poço dos desejos concedeu? Mais uma bala. Então, ela ganhou a mesma quantidade do primeiro dia, mais uma bala. E no terceiro dia, olha lá, o segundo dia, então, ela saiu com 2 balas. 2 balas, olha lá no terceiro dia. As 2 balas estão lá no terceiro dia também. E nesse terceiro dia, ela ganhou de diferente o que mesmo? Mais uma bala. Então vejam que do primeiro dia para o segundo aumentou uma, do segundo ela ganhou a mesma quantidade e aumentou mais uma bala. Então no terceiro dia ela ficou com 3 balas. As 3 balas estão no quarto dia também. E qual que é a diferença no quarto dia? Aumentou mais uma bala. Vejam só. Então ele está acontecendo alguma coisa ali que está acompanhando todos os dias. No quarto dia, ela tinha as 3, mais uma, 4 balas. Então, ela saiu do poço dos desejos com 4 balas. E aí, olha lá, as 4 balas estão no quinto dia. E a diferença novamente aconteceu. Mais uma bala. E aí, a Joana saiu no quinto dia, sempre acrescentando uma bala dia a dia.
Ela ficou feliz? Pela carinha dela, sim. Nós ficaríamos também, se a gente conseguisse realizar os nossos desejos aí dia a dia. Não é assim que acontece? Muito bem. A Joana conseguiu assim no Poço dos Desejos. E os outros colegas, como será que saíram no Poço dos Desejos? Vamos ver a Lia, então? Junto com a professora, acompanhem lá. Nós temos os dias, novamente, do 1º ao 5º dia, que são os dias que o Poço concedia os desejos. E o que será que a Lia pediu no 1º dia? Vamos ver qual foi o desejo realizado? Ela é intelectual, ela pediu livros. E ela ganhou 2 livros. Como é importante a gente ler. Por isso que nós estamos cada dia mais espertos e treinando leitura, para nós ficarmos aí cada dia mais intelectual como a Lia. Vamos estar sempre lendo, é bem importante. E no 2º dia, será que ela ganhou novamente os 2 livros? Vamos ver lá? Olha, no 2º dia ela aumentou os livros, mas aumentou 1? Quantos livros ela tem no 2º dia? 1, 2, 3, 4 livros. Uau, bastante livros para ler. E aí no 3º dia, o que será que aconteceu? Aumentou os livros novamente. Quantos livros ela tem agora? Conta com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6 livros. Muito bom. E no 4º dia, será que aconteceu a mesma coisa? O Poço dos Desejos, olha lá, concedeu o desejo para ela e aumentou o número de livros. Quantos livros ela tem agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livros. E no 5º dia, o que será que aconteceu com a Lia no 5º dia? Mais livros, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Olha só, vamos conferir lá do 1º dia como que aconteceu os desejos da Lia? No 1º dia, quantos livros? 2 livros. No 2º dia, ela recebeu os 2 livros como no 1º? Recebeu. Só que o que aconteceu então? Aumentou quantos livros no 2º dia? 2 livros. Então, ela teve 2 livros a mais. Agora, ela estava com 4 livros no 2º dia. E daí, no 3º dia, estão os 4 livros do dia anterior? Sim, estão os 4 livros do dia anterior, mas o que aconteceu então? A novidade do 3º dia? Mais 2 livros. Ótimo! Você está atento, prestando atenção. Aí, no 3º dia, ela ficou com 6 livros. Aí, ela no 4º dia ganhou mais 6 livros, como no dia anterior? Sim, estão lá os 6 livros. E a diferença qual é? Muito bem, mais 2 livros. Então, aí ela saiu no 4º dia com 8 livros. Acho até que ela precisou de ajuda para levar os livros para casa. Será que aguentamos com 8 livros? E aí, os 8 livros do 4º dia apareceram no 5º dia? Também. E qual que foi a diferença? Mais 2 livros. Então, veja que o Poço dos Desejos não concedeu da mesma forma que a Joana. Ela foi acrescentando sempre mais 2 livros. E aí, no final, ela ficou no 5º dia com 10 livros. Muita leitura para a Lia. Com certeza, ela vai ficar muito mais esperta. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Pense bem lá. Treina a sua leitura. E aí, a Lia e a Joana concedeu desejos. Foi bem realizado? Sim, foi. E o que aconteceu com a 3ª criança, com o 3º amigo? Vamos ver lá? O que será que ele pediu no Poço dos Desejos? O Dudu, no 1º dia, será que foi bala? Será que foi livro? O que você acha que o Dudu pediu? O Dudu pediu dinheiro e ele ganhou uma moeda. Vejam lá, uma moeda no 1º dia. Será que no 2º dia ele também recebeu moedas? Vamos ver lá. Olha lá, no 2º dia ele recebeu quantas moedas? 2 moedas. E no 3º dia, aumentou as moedas. Quantas moedas ele tem agora? 1, 2, 3 moedas. E no 4º dia, 1, 2, 3, 4 moedas. E no 5º dia, novamente aumentaram as moedas. Agora ele tem 1, 2, 3, 4, 5 moedas. E aí, vamos conferir desde o 1º dia o que aconteceu com o pedido do Dudu? No 1º dia recebeu uma moeda. No 2º dia, essa moeda ele recebeu também uma moeda. Mas o que aconteceu de diferente no 2º dia?
aumentou mais uma moeda. Então, no segundo dia, ele ficou com o que ele tinha ganho no primeiro, mais uma moeda. E aí, no terceiro dia, olha lá, as duas moedas do segundo dia estão novamente no terceiro dia, mais uma moeda. Então, no terceiro dia, ele saiu do poço com 3 moedas. Aí, será que no quarto dia aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Lia e com a Joana? Vamos ver lá, ó. Ele tinha 3 moedas no terceiro dia. No quarto dia, as 3 moedas mais uma. Consequentemente, 4 moedas. E aí, no quinto dia, olha lá, as 4 moedas do quarto dia estão ali no quinto dia, mais uma moeda. E aí, mais uma moeda, ele saiu no quinto dia com 5 moedas. E aí, o Poço dos Desejos concedeu desejos. Nós também, às vezes, queremos realizar algumas coisas na nossa vida. E será que acontece como aconteceu com a Joana, com a Lia e com o Dudu? Que será que eles, no final dos 5 dias, o que será que eles concluíram? Chegaram a uma conclusão, conversaram, descobriram o quê? Vamos ver lá no poço. No Poço dos Desejos, olha só o que a Lia está colocando. Pessoal, será que o poço faz sequências? Ouvimos essa palavra hoje? Percebi que ele seguiu um padrão. Ela está colocando que no Poço dos Desejos seguiram um padrão. E aí, o padrão da ordem, ele foi sendo acrescentado sempre alguma coisa a mais. E aí, o que você observou? Existia uma sequência realmente no Poço dos Desejos? Existia, porque no primeiro pedido, a bala sempre aumentava de uma em uma. Depois, no segundo pedido, aumentavam os livros. E em terceiro momento, aconteceu que aumentou o dinheiro, o valor. Então, realmente, ela tinha uma sequência e essa sequência nós chamamos de sequência recursiva. Precisamos observar os elementos e perceber a relação de união entre eles para determinar a próxima figura. Então, existia a primeira figura que se repetia no segundo dia, mais alguma coisa diferente. O terceiro dia acompanhava o que aconteceu no segundo dia, mais uma coisa diferente. E aí a sequência ia aumentando, mas existia sim elementos que iam permanecendo na sequência. Por isso ela tem esse nome diferente, recursiva. Vamos gravando esses nomes diferentes, que assim como a nossa colega pediu livros, nós também estamos aprendendo coisas novas e precisamos estar guardando na nossa memória essas novidades. Então, a sequência recursiva aumentava sempre um elemento a mais, mas mantinha o anterior. E isso é sequência recursiva. Então, vamos acompanhar lá o que mais será que nós vamos descobrir com as sequências. O primeiro elemento está sempre presente em toda a sequência e a ele é acrescentado outros, determinando assim a continuidade do padrão. Ou seja, o primeiro elemento acompanha todas as sequências, vão repetindo o anterior, mantendo sempre o elemento anterior e acrescentando um novo elemento. O primeiro está em todas, o segundo está na terceira, que acrescenta mais um. Na terceira, acrescenta mais um, mas mantém a anterior. Então, nós temos que ir prestando atenção no que estava acontecendo na sequência anterior. E aí, será que construir uma sequência e prestar atenção na sequência anterior nos ajuda a estarmos concentrados aí na nossa atividade e descobrir essa relação? Como se construiu essa sequência que está na tela agora? Ajuda a professora lá. Presta atenção, conta lá os elementos, no caso aqui são as bolinhas, os círculos, lá nós estamos contando e vendo como que foi combinado. Existiu uma primeira ordem, tínhamos quantos círculos ali, quantas bolinhas? 2. Aí na segunda repetiu essa primeira, para ser uma sequência recursiva precisaria repetir. Repetiu? Sim, e acrescentou novamente mais 2 bolinhas. E aí, na terceira, repetiu novamente o que estava na segunda, que eram quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4 bolinhas. E acrescentou mais 2 bolinhas. Então, nós estamos tendo um padrão que está aumentando ou acrescentando 2 bolinhas a mais. E sempre mantendo o anterior. Então, na terceira ali tem 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Então, essas 6 deveriam estar na próxima para ser uma sequência recursiva, mais a quantidade de elementos que está sendo acrescentado, que são 2 bolinhas. Vamos conferir lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 2, 7, 8. A sequência está correta, está aumentando e mantendo sempre o anterior. Então, é uma sequência recursiva. Qual seria o próximo elemento ou qual é a próxima combinação que vem depois das 8 bolinhas? Vamos ver quem acerta, quem está prestando atenção. Quantas bolinhas deverá ter na próxima, na ordem da sequência? Vamos ver lá. Então, mantemos a anterior. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetimos a anterior. Deixamos assim? Não, precisamos acrescentar, porque é uma sequência recursiva. Ela está aumentando. Quantas eu tenho que colocar ali? Muito bem, mais 2. Fechou um total de quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Então, nós estamos observando que a sequência mantém a anterior e acrescenta a mesma quantidade para a próxima ordem da sequência. Então, temos um padrão. O padrão é mantido e acrescentando a combinação na sequência. Conseguiu prestar atenção? Conseguiu descobrir? O poço dos desejos nos ajudou, a sequência nos ajudou. Então, agora é o nosso momento de colocar as mãos à obra. E isso nós vamos fazer junto com a professora aqui na bancada. Vamos ver? Muito bem. Já sabemos que a sequência recursiva precisa ir acrescentando novos elementos, mas precisamos prestar atenção e manter o elemento anterior. Vamos usar aqui para nós combinarmos uma sequência e prestar atenção em algumas peças. Você também pode combinar na tua casa algumas coisas. Então, vamos ver lá. A professora tem aqui, ó, umas peças de encaixe. Aqueles brinquedinhos que a gente... vou colocar em pezinho que fica mais fácil da gente visualizar. Aqueles brinquedinhos que nós temos de encaixe em casa. Pode ser um Lego. Presta atenção nas cores. Então, nós temos a primeira peça. Presta atenção na cor. Se eu vou fazer uma sequência recursiva, a próxima cor, a próxima peça tem que repetir o que aconteceu aqui na primeira peça. Então, vamos colocar ela aqui. Então, a segunda vai ser aqui, repetindo a anterior e acrescentando mais alguma coisa para ficar diferente, ou seja, para ela caracterizar uma sequência, um padrão, a sequência recursiva. Então, vamos colocar lá, ó, uma peça. Então, nós temos aqui a primeira peça, repetiu, e agora nós temos uma outra cor aqui. Então, se eu vou pôr o próximo elemento em uma sequência recursiva, precisa ter o que aqui? Uma peça verde, muito bem. Então, nós precisamos ter uma peça verde. Só a verde caracteriza a sequência recursiva? Não. Agora tem que repetir o que estava aqui na anterior. O que era anterior? Verde, vermelha. Então, aqui tem que ter verde, vermelha. Então, vamos colocar lá a cor vermelha. Então, nós temos aqui a repetição do anterior. Mas para ser uma sequência recursiva, ela vai ter que ter agora um diferencial. Nós estamos aumentando de uma em uma, então tem que ter uma próxima cor. Então, uma cor aqui, a professora escolheu a cor amarela. Então, nós temos aqui verde, mantemos o verde, acrescentamos o vermelho. Então, já caracteriza aqui uma sequência. Para ser recursiva, ela vai ter que agora repetir novamente. Olha lá, verde, vermelha, amarela. Se eu colocar mais uma peça verde aqui, então estou aumentando a minha sequência. Ela é uma sequência recursiva se eu deixar assim? Não, por quê? Porque ela vai repetir o padrão da anterior. Verde, verde, vermelha. Verde, vermelha, amarela. Verde, agora preciso o quê? Vermelha. Depois da vermelha, amarela. Então, vamos colocar na sequência. Mas para ser recursiva, vai aumentando. Verde, verde, vermelha, verde, vermelha, amarela, verde, vermelha, amarela. E agora a próxima, azul. Muito bem. Temos uma sequência.
Aí a sequência é recursiva, por quê? Porque eu estou mantendo o elemento anterior e acrescentando mais um. Poderia acrescentar mais dois, mas aqui a professora acrescentou mais uma cor. Então, verde, verde e vermelho. Ó, mantemos o verde, o vermelho, amarelo. Verde, vermelho, amarelo, azul. Na próxima, eu teria que manter, qual é a primeira cor? Verde. Muito bem, então nós temos a cor verde. Depois do verde, para ser uma sequência recursiva, o vermelho. Então, verde e vermelho, tá correto? Não, porque falta agora repetir a anterior e acrescentar mais um, que é o elemento nosso, no nosso padrão da sequência. Então, temos o verde, temos o vermelho, agora a próxima, amarelo. Se eu estiver prestando atenção nas anteriores, não tem como errar. Então, vamos lá. Ainda não está correto, por quê? Porque o próximo elemento ainda, nós vamos repetir aqui o azul. E para ser uma sequência recursiva, precisamos agora acrescentar mais um elemento. Então, mais uma cor para diferenciar aí a nossa sequência. Então, com os brinquedos de encaixe e com as cores, nós conseguimos montar uma sequência recursiva. E a sequência recursiva, ó, mantém o anterior, acrescenta mais um. 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 E aí nós temos uma sequência recursiva que acompanhou aí um padrão. Ela poderia estar de formas diferentes, mas vai manter a mesma coisa. Se eu tivesse feito no caderno, estariam desenhadas as cores lá representando a sequência. Aqui nós usamos aumentando mais um e as cores. Mas se fosse uma coisa diferente, vamos usar um outro recurso. Poderia ser tampinhas de garrafa. Tampinhas de garrafa são coloridas e ajudam bastante a gente trabalhar as sequências, inclusive sequências recursivas. A professora trouxe umas pecinhas um pouquinho menor do que as tampinhas, mas imagine que aí na sua casa você pode ter umas tampinhas. Vamos usar aqui umas pecinhas para representar aí a nossa sequência. Vamos colocar aqui uma, duas pecinhas. Vejam lá, a professora colocou uma do lado da outra. Se nós começamos a nossa sequência aqui, nós vamos montar a próxima. A próxima tem que manter o padrão da primeira. Quantas pecinhas nós usamos? Uma, duas. Então, vamos colocar lá. Uma, duas. Duas pecinhas. A professora deu uma distância aqui para a gente separar os elementos da nossa sequência, porque nós estamos usando a mesma cor. Então, vejam lá, duas. Mas para ser uma sequência recursiva e ter um padrão, eu tenho que acrescentar alguma coisa diferente aqui. Então, a professora vai usar, lembram daquela que nós fizemos lá na tela, no slide? Então, nós vamos seguir mais ou menos aqui o padrão. Nós estamos aumentando quantos elementos aqui? 2 elementos. Mantemos esta característica do elemento anterior. Quantas pecinhas? 1, 2, 3, 4. Então, vamos lá. O próximo tem que ter 1, 2, 3, 4. 4 pecinhas. Mas para ser recursiva, vai ter que acrescentar a quantidade de elementos ali que nós estamos mudando aqui na nossa ordem. Se aqui tem 4, manteve aqui. Aumentou quantas aqui? 2. Então, quantos tem que aumentar aqui? 2 também. Para ser um padrão. Então, 2. Eu tenho 1, 2, 3, 4, mais 2. 4, 5, 6. Então, agora eu tenho 6. A próxima aqui, teria que repetir o elemento anterior. Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá. Contando junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando eu chego em 6 elementos aqui, eu estou igual ao elemento anterior da minha sequência, mas eu preciso acrescentar aí o padrão que está variando a minha sequência. Quantos eu preciso acrescentar a mais? 2. Se eu estou no 6, 7, 8. Aí eu chego em 8. Então, existe uma sequência recursiva
segue o padrão do elemento anterior e acrescenta mais 2, que é o que está variando a minha sequência. Então, na próxima aqui, tem que ter quantas? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quando eu chego em 8, eu estou com o mesmo elemento anterior. Mas para continuar a sequência, eu preciso acrescentar quanto que está variando aqui? 2. Então, eu acrescento mais 2. 1, 2. Eu estava em 8, 9, 10. Que nós temos uma dezena exata, 10. Então, veja que a sequência foi aumentando de 2 em 2. O elemento anterior é repetido. E aí, eu tenho agora uma dezena exata. E se eu fosse continuar aqui, mais 1, eu vou ter que repetir a dezena exata, que é o elemento anterior. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quem está contando muito rápido, daí adianta a contagem aí, daí nós não vamos acertar. 8, 9, 10. Então, chegamos em 10. Quando chegamos em 10, nós repetimos aqui o mesmo elemento anterior. E ela está variando de 2 em 2. Então, vamos acrescentar mais quantos aqui? 2. Eu estou no 10. 11, 12. Então, aqui eu tenho 12 pecinhas para completar. Então, a sequência foi aumentando de 2 em 2 e sempre mantendo o elemento anterior. E acrescentando 2. O elemento anterior, 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 acrescentando 2. Aqui nós formamos duas combinações. Vamos ver uma outra combinação que nós podemos formar. Vamos deixar esse aqui do ladinho. E vamos montar uma outra combinação. Vamos lá. Agora nós vamos combinar outro tipo de elemento. Vamos ver lá. Vamos pensar que agora a nossa combinação vai ficar diferente. A nossa sequência. Uma sequência, ó. Primeiro elemento foi colocado aqui, ó. Para ser uma sequência recursiva, vai ter que sempre ir variando com a mesma quantidade de elementos. Então, vejam lá, vamos pensar que seria um copinho de sorvete e que aqui foi colocado um primeiro sabor no sorvete. Este sabor da sequência vai repetir em todos, certo? Ele seria uma sequência, mas nós estamos trabalhando com uma sequência recursiva. Então, o que que acontece? Vai mudando e aumentando os elementos. Então, aqui, nosso primeiro elemento está igual. Eu vou repetir o primeiro e acrescentar mais um. É o segundo elemento, toda a sequência vai ter o segundo elemento, que repete do anterior. Vejam que a professora está construindo agora de uma forma diferente. Se eu colocar um terceiro sabor, no caso, no sorvete, na combinação, o primeiro já está aqui, o segundo repetiu e aumentou um, então eu vou repetir o sabor no terceiro. Olha lá, ó. Se eu aumentei aqui, eu estou trabalhando uma sequência com 5, ó. Todos eles vão ter este próximo elemento. E aí, se eu acrescentar, ó, que aqui está repetindo 3, nós vamos diferenciar eles, ó. O primeiro, repetiu o primeiro, acrescentou, repetiu o segundo e acrescentou, repetiu o terceiro e acrescentou. Então, mais um. O que eu repeti aqui, o último vai ter também, neste caso da nossa sequência. Aí, o que aconteceu aqui, ó, repetiu, aumentou, repetiu, aumentou, repetiu, aumentou, e para ficar uma sequência recursiva, acrescentaria mais um sabor. Então, aí nós temos uma sequência
com sabores diferentes. Então, aumentando e repetindo o elemento anterior. Agora você vai pegar uma atividade que você recebeu da escola, acompanhe lá na tela. Esta atividade você recebeu na escola e você vai realizar aqui junto com a professora. Vejam lá, você pegou a atividade, conseguiu encontrar a atividade? Então você pense lá, observe a primeira situação, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Nós temos ali. E precisamos transformar isso numa sequência recursiva. Então a imagem mostra algumas árvores e você precisa completar elas de forma que se torne uma sequência recursiva. Veja, a primeira não tem folhas, a segunda tem duas, a terceira tem uma, duas, três, quatro. Como que seria a terceira e a quarta árvore? Para isso você tem 2 minutinhos e a professora já volta para conferir com você. Então, conseguiu realizar a sequência recursiva na árvore? Vamos ver lá. Então vejam lá, nós temos 5 árvores. A primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta que você teria que fazer. Vejam lá, estão atentos? Vamos ver. Se na primeira não tinham folhas, na segunda tem 2 folhas e é uma sequência recursiva, ela tem que aumentar com o mesmo número de elementos. A terceira tem 1, 2, igual à anterior, mais 2. Então a próxima vai ter que ter quantas folhas? Igual a daqui, vamos lá. 1, 2, repetiu o primeiro, 3, 4, está igual ao anterior. Precisa então acrescentar mais 2, porque o elemento que está aumentando é de 2 em 2. Então a quarta árvore vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou igual à sua? Deixa bem bonito depois pintadinho. A próxima vai repetir este número de elementos, mais como que está nós variando a nossa sequência, aumentando de 2 em 2. Então, 1, 2, igual a primeira, ó. 3, 4, mais 2, 5, 6, está igual ao anterior. Precisa daí 7, 8. Então, a sua combinação vai terminar com 8 pétalas. E aí, conseguiu arrumar a sua atividade? As suas folhas na sua árvore ficou bem bonita? Muito bem. E aí, vamos ver se nós conseguimos realizar mais uma atividade? Aproveite lá, pega o seu caderno. No seu caderno, você vai colocar... Então, o desenho da professora aqui ficou igual ao seu. No seu caderno, você vai colocar data, seu nome.
pede para alguém ajudar, coloca a data do dia de hoje, que você está fazendo junto com a professora, e daí nas linhas do seu caderno, você vai desenhar uma gotinha, pegando 2 linhas, e veja que na segunda lá tem 2 gotinhas, então você vai usar 4 linhas, depois você vai fazer uma combinação de 1, 2, 3 gotinhas e vai dar 6 linhas. Vejam que é fácil fazer as gotinhas, você consegue fazer rapidinho aí junto com a professora. E aí, você tem que continuar com mais 1, 2 elementos aí na nossa sequência. Então, tem que aumentar mais quantas gotinhas? Ó, na próxima, 1, 2, 3 como a anterior, mais 2. Treina lá seu desenho. Se não conseguir fazer gotinha, faz bolinha mesmo. E a próxima teria que ter, tá aumentando de quanto em quanto? De 1 em 1. Então, vamos lá. Ó, 1, 2, 3, 4, mais 1, 5. 5 gotinhas. E aí você pode fazer as combinações que você quiser no seu caderno com sequências recursivas. Vai ficar bem bacana seu caderno lá, bem caprichado. E aí, conseguimos realizar bastante coisa aí durante a aula. E o que será que nós vimos aí durante a nossa aula? Vamos ver o que nós aprendemos? Hoje nós aprendemos a identificar padrões de sequências recursivas e identificar os próximos elementos em cada uma das sequências. E aí, conseguimos? Nós conseguimos observar e explorar sequências recursivas numéricas, geométricas ou figurais, de modo a perceber sua regularidade e então expressá-las. Conseguimos formar as sequências aí. Então, a professora Luzia está aqui esperando você na nossa próxima aula para nós estarmos aí aprendendo e ensinando matemática. Conto com você e capricho no seu caderno. Até a próxima! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Oi, pessoal de casa, tudo bem? Animados para a aula de hoje? Vamos continuar os nossos estudos sobre práticas celebrativas e alimentos sagrados das diferentes religiões. Os nossos objetivos hoje são recordar o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados, conhecer práticas celebrativas e alimentos sagrados dos africanos e cristãos. Nós vimos na aula passada sobre as práticas celebrativas, o que elas são, que são atividades rituais por meio da qual as pessoas expressam de forma simbólica, através de sua conduta, o relacionamento com o mundo sagrado, que é aquelas celebrações, as comemorações religiosas de cada religião. E os alimentos sagrados, que nós também estudamos, que são muitos rituais, são feitos com o foco em alimentos sagrados específicos, seja no seu uso ritualístico ou na sua proibição, dada a forte conexão entre eles. E nós vimos que esses inúmeros hábitos alimentares fazem parte da nossa cultura, vindos, oriundos da nossa herança ancestral, vindo dos povos indígenas, cristãos, africanos e orientais. Nós vimos também sobre as práticas celebrativas indígenas, o batismo e o casamento. Vimos também a importância do milho para os indígenas e toda a celebração que envolve o milho, sendo o alimento sagrado deles. Hoje, então, nós vamos conhecer as práticas celebrativas cristãs. Nestas imagens, nós podemos ver algumas práticas. Nós vemos ali o batismo de um bebezinho e o batismo de uma pessoa maior, uma pessoa adulta, com uma água, mas em formas diferentes. E também vemos o pão e vinho, que nós vamos entender um pouquinho o porquê dessas duas imagens. O batismo, para evangélicos e católicos, Jesus foi o primeiro a ser batizado, sendo exemplo para todos que viessem depois. Tanto os evangélicos como os católicos compreendem assim, que ele foi o primeiro a ser batizado e depois seguiu-se os batismos.
Na Igreja Católica, a água é fonte de purificação para o bebê, que inicia a sua vida na Trindade Santa. A Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus se manifesta nessas três fontes. A água lava todos os pecados e inicia o bebê para a vida cristã. A luz do Espírito Santo é representada pela vela, onde os padrinhos e os pais entregam esta luz para que o bebê possa ser iluminado por toda a vida. Como o óleo santo, o bebê é ungido e nessa unção ele tem a proteção de Deus. Então o bebê é apresentado para toda a comunidade e começa a fazer parte da vida religiosa e faz parte daquela comunidade, onde a comunidade pode ajudá-lo a crescer na sua fé e ele também, com o tempo, passa a ajudar todos os seus irmãos da igreja. Vocês receberam esta atividade em casa. Então, para a gente fixar um pouquinho mais sobre o que a gente aprendeu, vocês vão olhar aí essa atividade, né? Na letra A, vocês têm um desenho, onde vocês vão pintar somente os pontinhos, os espaços que tem um pontinho preto. E vão ver o símbolo do Espírito Santo para os cristãos. O que representa esse Espírito Santo? Né? Como que eles enxergam o Espírito Santo? Na letra B, vocês vão escrever ao lado de cada figura o nome de cada representação que forma a Trindade Santa para os cristãos. Lembrando lá, né, que a prof falou que a Trindade, ela é Pai, Filho e Espírito Santo. Vocês vão ter 5 minutinhos para realizar essa atividade. Pode pedir ajuda e depois a gente corrige.
Vamos lá então? Conseguiram pintar? Quem não conseguiu terminar a pintura não tem problema, depois vocês terminam, faz bem caprichado, bem bonitinho. Aqui nós conseguimos ver, é uma pomba. A pomba representa o Espírito Santo, é o símbolo de fé dessa manifestação de Deus através do Espírito Santo. E a Trindade, ela é constituída por Pai, Filho e Espírito Santo. Ela é formada pelos três, sendo os três apenas um. Agora nós vamos ver para os evangélicos. Os evangélicos não são batizados enquanto bebês. Eles são batizados mais tarde, que eles acreditam que já podem ter consciência e aceitar essa entrada na igreja. Eles iniciam com a apresentação para toda a comunidade. O batismo pode ser realizado na igreja, onde há uma piscina, para que o batizado possa ser mergulhado e a sua entrada possa ser renovada. Na piscina da igreja, no rio ou no mar, onde as águas purificarão essa pessoa. Após isso, eles recebem como um certificado, dizendo que a partir deste momento, eles fazem parte da igreja e de toda a comunidade, e sua fé é restaurada e iniciada na igreja. Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre os alimentos sagrados. Nós temos essa imagem, observem bem ela. É um pedaço de pão e um copinho que parece um suco de uva. E aqui nós temos um padre entregando esse círculo. Esse círculo é um pãozinho, né? Ele é considerado o corpo de Cristo, é a hóstia sagrada. Para as duas religiões, a ceia e a consagração eucarística, ela representa o sacrifício de Jesus feito por todos nós. E o corpo e o sangue de Jesus são representados através de pão e vinho, ou em muitas comunidades, em muitos momentos, ele é feito com um suco de uva. Para as duas, Jesus se entregou por todos nós para que a gente pudesse ser livre do pecado e relembrar sempre o mistério da nossa fé. No catolicismo, a Eucaristia é mais uma vez um ato de fazer parte da divindade de Deus. Um dos sacramentos que unirá mais o fiel à igreja. Ao receber a hóstia consagrada durante a celebração, a pessoa renova a sua fé, recebe forças para seguir o seu caminho junto com Deus. Deus faz parte, né? Como a gente viu na Trindade Santa, a pessoa ao receber a comunhão, ela inicia essa ligação entre Deus e ela, tendo forças para continuar o seu caminho. A Santa Ceia, para os evangélicos, é um momento de comunhão com os irmãos em Cristo e com o próprio Deus. Ela é a festa da família do Senhor. Aqui é diferente. As pessoas recebem um pedaço de pão e suco de uva, geralmente, para celebrar a Santa Ceia, recordando também de todo o mistério que envolve a história de Jesus e para que se fortaleça na fé, para que possa seguir seu caminho em comunidade, firme no que acredita. Então agora, para a gente fixar um pouquinho mais aquilo que a gente viu, nós vamos partir para a próxima atividade. Observem lá, tem várias práticas celebrativas, e vocês vão circular somente
as práticas celebrativas evangélicas, que foram a segunda que a gente viu, onde as pessoas estão na água, onde elas celebram a ceia em comunidade. 2 minutinhos para vocês recordarem e circularem somente as práticas cristãs evangélicas. Vamos lá então? A primeira nós temos a ceia, com pão e vinho ou pão e suco de uva. A segunda nós temos o batismo, onde é jogado um pouquinho de água na cabeça da criança. Na terceira, uma pessoa recebendo a Eucaristia, a hóstia santa. E a quarta, uma pessoa sendo mergulhada nas águas. Então, as práticas evangélicas são a ceia e o mergulho para a renovação nas águas. Agora nós vamos para uma outra prática celebrativa de um outro povo, os africanos. Lembrando lá que nós já vimos os indígenas, os cristãos e agora os africanos. Vocês conseguem lembrar quem são esses povos? Lembram? Eles são os primeiros habitantes do Brasil, do nosso país. E assim como a gente estudou nas outras aulas, nós continuamos compreendendo um pouquinho mais as práticas, como esse povo vive a sua fé. Nas práticas celebrativas de origem africana, nós vamos assistir a um vídeo. Prestem bem atenção para depois a gente conversar um pouquinho mais sobre ele. Agora vamos acompanhar um pouco mais sobre duas religiões de matrizes africanas, a Umbanda e o Candomblé. O Candomblé é uma religião que acredita na existência da alma e na vida após a morte. Foi trazida para o Brasil pelos escravos africanos. A Umbanda é uma religião brasileira que reúne vários elementos das religiões africanas e cristãs. Vamos ver como é um casamento nessas religiões? O casamento, para quem segue essas religiões, tem o significado de respeito e união entre duas almas que se comprometem a se amar para todo sempre. Os casais que se casam na Umbanda não podem ter outro companheiro, pois os orixás abençoam o casal com um amor eterno e mútuo. A preparação para o ritual de casamento leva até 2 horas. Os noivos passam por 7 banhos de rosas, indicado pelo seu orixá.
Tanto o noivo como a noiva usam trajes brancos e as alianças são trazidas dentro de uma bacia com água e rosas brancas pelos padrinhos dos noivos e são benzidas pelo Pai de Santo. Veja que curioso, no candomblé todos vestem branco para o casamento, mas somente os noivos usam sapatos. E o juramento de amor acontece quando os noivos comem o obi, o fruto sagrado na religião. Agora, saindo do casamento, vamos para um batizado. Nessas religiões, o batismo simboliza a apresentação e aceitação da criança pela fraternidade. O ritual pode ser realizado no terreiro, na cachoeira ou na praia. Assim como em outras religiões, nessas também tem padrinhos no batismo, escolhidos pelos pais da criança. Durante o ritual de batismo, a criança fica no colo da madrinha e o padrinho segura uma vela acesa que simboliza a luz, o espírito vivo. É indispensável o uso da água de cachoeira, que tem o poder de limpar, purificar e alimentar o espírito do batizando. O batismo deve ser feito preferencialmente nos 7 primeiros meses de vida da criança, mas poderá ser realizado para crianças até 10 anos de idade ou para qualquer pessoa que queira seguir a religião. Apenas ocorre algumas mudanças no ritual. O batismo é o sinal de entrada na religião, no templo onde o batizando se torna filho de Olorum e seguidor de Pai Oxalá, passando a fazer parte do seu exército branco. Muito bom, né? Esse vídeo a gente consegue ver o quanto é diferente essas práticas, o quanto tem coisas que são um pouquinho diferentes do que a maioria está acostumado a ver. Embora eu acredite que muitos de vocês também fazem parte dessas práticas celebrativas, né? Nós temos muitas pessoas, muitos alunos que têm diversas práticas religiosas. E nós temos que lembrar sempre que todas elas são muito importantes e que cada um tem que respeitar a fé do outro, a religião do outro. Nós vamos agora conversar sobre o alimento sagrado da Umbanda e do Candomblé. Os alimentos têm uma relação muito grande com os orixás. Lembrando que nós já conversamos que para a Umbanda, para o Candomblé, existem vários deuses. Os grãos, carnes e temperos compartilhados fazem parte de um ciclo de nutrir e deixar-se nutrir, que passa do plano material. A culinária africana provirá ao orixá as forças necessárias para que ele atue no mundo dos homens. Os alimentos fazem parte de um contexto sagrado. Ultrapassa seu valor nutricional. É muito mais do que alimentar o corpo. Ele é capaz de fortalecer os laços com as entidades, com os deuses e com o mundo real e espiritual. Existem 3 grupos de alimentos responsáveis pela manutenção da energia dos orixás: o azeite de dendê, o álcool e o fumo das folhas. Além disso, os alimentos aromáticos, como o dendê, o vinho e o mel, perfumam as casas do candomblé e servem como elo entre a terra e o céu. A cozinha está repleta de temperos, óleos, farinhas e carnes, mas a seleção dos alimentos depende do cardápio desejado para os deuses. Então, quanta coisa nós aprendemos hoje. E para vocês fixarem também, né, ter uma atividade sobre a origem africana, vocês farão uma tarefa, desembaralhando essas palavras aí e formando a frase.
Então lá, para que vocês guardem um pouquinho mais, já está ali desembaralhado. Depois é só vocês organizarem em casa. Também como tarefa, vocês vão conversar com sua família sobre sua religião e as práticas celebrativas que vocês praticam. Peça para ver lembranças de ritos que vocês já participaram ou assistiram. Depois, faça um desenho mostrando um pouco sobre esses momentos. Caso sua família não pratique nenhuma religião ou não tenha participado de nenhuma prática celebrativa religiosa, desenhe contando sobre um momento especial em sua vida. Vocês podem fazer isso no verso da folha de atividades. Então, nós alcançamos, será, os objetivos desta aula? Recordamos o que são práticas celebrativas e alimentos sagrados? Vimos a importância desses dois momentos para as religiões? Nós conhecemos práticas celebrativas e alimentos sagrados dos cristãos e dos africanos? O que vocês acham aí em casa? Sim, nós recordamos e aprendemos sobre mais dois povos. E uma frase muito importante, um pensamento bem importante, é respeitar e aceitar. Respeitar é aceitar, é ver o outro como igual e viver em harmonia. Este autor desta frase é desconhecido, mas nas imagens nós podemos ver bem certinho o que essa frase quer dizer, né? Respeitar o outro da maneira como ele é e sempre viver em paz com o que o outro acredita. Eu respeito a ele e ele também me respeita. Assim a gente pode viver sempre como irmãos, viver tranquilos na fé de cada um. E para encerrarmos, eu quero que você aí em casa leia essa frase junto comigo. Eu acho que muitos de vocês já sabem ela de cor. Vamos lá? Juntos podemos construir um mundo mais humano. Muito bem. Então, que vocês possam estudar bastante, conversem em casa sobre as práticas que vocês manifestam. Tchauzinho e até a próxima! Pombos adejantes ali, da cascavel nas chapadas, em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Em colinas do Pitangui, poisam asas doiradas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. De grandeza viva fonte, a princesa decantada, rutilar no horizonte, por ondas verdes beijada. Rutilar no horizonte, por ondas verdes beijada. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Salve, salve Ponta Grossa, de verdejantes Campinas e dos mares a alma nossa vem vibrando em tuas colinas. Oi galera, tudo bem? Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, vocês conhecem ela?
É a gralha azul. Ó, ela tá até com um pinhão aqui no bico. E hoje eu vou contar a lenda da gralha azul. Em uma madrugada, já estava quase amanhecendo o dia e uma gralha dormia no alto de um pinheiro. Essa gralha dormia tranquilamente quando de repente ela escutou o batido de um machado contra o tronco do pinheiro. Ela ficou muito assustada, olhou para baixo e ficou com muita pena do pinheiro, pois ele não tinha voz para se defender daquele lenhador que cortava o seu tronco. Então, ela decidiu voar para o céu e saiu voando, 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 quando de repente ela ouviu uma voz. Era uma voz muito calma e doce, que dizia: como é bom ver que as aves sentem pena das pobres árvores sendo cortadas. A gralha continuou voando e voando e voando, cada vez mais alto no céu, quando ouviu novamente aquela voz, e aquela voz, muito calmamente, lhe disse: calma, ave, volta para a terra, gralha azul, e me ajuda a plantar os pinheiros. Hoje você terá um manto azul. Voltará para a terra e será a minha ajudante. Vai plantar os pinheiros, plantar os pinhões e assim salvar a floresta das araucárias do lindo Paraná. E a gralha então voltou para a terra, para as matas. Quando ela olhou para trás, ela viu a sua linda plumagem azul. Apenas a sua cabeça continuava preta, para lembrar que ela era um corvídeo. Então, a gralha andou pelas florestas, plantando pinhões e tornando os nossos pinheirais cada vez mais lindos. Essa foi a lenda da gralha azul. Mas vocês sabiam que na natureza a gralha derruba os pinhões no chão, que às vezes acabam brotando. Mas tem um outro animalzinho muito especial que se chama cutia. Vocês conhecem a cutia? Ela sim enterra os pinhões e nascem muitos pinheiros. Eu espero que vocês tenham gostado da lenda da gralha azul e de saber um pouquinho mais sobre esse bichinho incrível que é a cutia. Um beijo e tchau, tchau! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar... Cindy! O que aconteceu com você? Professora Alice, agora que as aulas estão voltando ao modo presencial nas escolas, nós ainda vamos ter o programa Vem Aprender? Ai, Cindy! Claro que sim! O programa Vem Aprender, ele faz parte do dia a dia das crianças da rede municipal, só que no quarto bimestre nós vamos ter algumas mudanças nas aulas. Você não precisa ficar triste, Cindy, pois você ainda vai poder frequentar a escola presencialmente e vai continuar tendo todas as aulas diariamente com todos os objetos de conhecimento e com todas as habilidades que você precisa desenvolver conforme a turma em que você está matriculada, Cindy. Ai, é verdade! Ai, assim fico mais tranquila. Prof. Liz, e os horários das aulas? E a duração do programa? Eles permaneceriam os mesmos? Sim, Cindy!
você não precisa ficar nervosa, você não vai ficar sem o programa, sabe? Os programas permanecem no mesmo horário, Cindy. Mas e o que vai mudar então? É que nós vamos ter mais professores dando aulas aqui na TV. É isso mesmo, mais professores. Sabe por quê? Porque a professora que estava aqui na telinha todos os dias, ela precisa voltar para a escola. E a equipe do Vem Aprender já produziu muitas e muitas aulas. Aulas incríveis que você vai adorar e continuar sempre aprendendo. Você vai ver aulas divertidíssimas, com as quais alguns dos seus colegas mais velhos aprenderam conteúdos muito importantes, que você também vai ter a oportunidade de aprender, Cindy. E as atividades? Vai ter, professora Liz? É claro que vai! Teremos atividades desenvolvidas durante as aulas com os professores e as atividades impressas continuarão a ser entregues conforme o dia de entrega que a professora lá da sua escola sempre organiza. A correção dessas atividades será feita a partir de agora pela professora lá da escola, Cindy, e não mais durante as aulas da TV. Ai, que bacana, professora! Nós vamos continuar estudando e aprendendo! Isso mesmo! Na escola ou em casa, você estará sempre aprendendo. Muitas e muitas oportunidades de aprendizagem você terá. Professora Liz, e as aulas de inglês? As aulas de inglês, Cindy, serão inéditas. E as aulas da educação infantil? As aulas da educação infantil trarão uma novidade em cada semana. E as aulas de ciências da natureza? Então, muitas pesquisas, experiências surpreendentes que têm resultados em tantas aprendizagens estarão aqui na telinha do Vem Aprender. Uau! Mas e geografia? Geografia, nós iremos continuar descobrindo os encantos, curiosidades e características do nosso município durante as aulas, sempre inéditas do primeiro ciclo. Os alunos do 4º e 5º ano poderão aprofundar os seus conhecimentos com as aulas sobre o nosso querido estado do Paraná. E os demais componentes? História, educação física, matemática, língua portuguesa, arte e formação humana. O que vai acontecer? Todos os objetos do conhecimento e todas as habilidades programadas para o 4º bimestre serão desenvolvidas aqui nas aulas do Vem Aprender, Cindy. Fique atento, não deixe de assistir e fazer as atividades de todas as aulas, não é, Cindy? Isso mesmo, crianças, não deixem de assistir o Vem Aprender, vai continuar muito